aqui. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência, né? Porque de vez em quando isso acontece, é preciso. Então, há sempre, né, antes de a palestra ser proferida, um exórdio. E o exórdio tem por finalidade, vamos dizer, preparar o terreno para o menu principal, né? Então aqui a gente faz a entrada de uma forma muito singela, muito simples, mas com muito carinho, de forma que nós estamos sempre tentando passar algum conhecimento à luz da doutrina. E o que foi nos solicitado para a noite de hoje é que nós falássemos um pouco a respeito da perturbação espírita. E nós imaginamos que sempre que alguém se reporta a esta frase, perturbação espírita, acreditamos que a primeira ideia que nos vem à mente é aquela perturbação resultante dos diversos processos obsessivos. Mas nós esclarecemos que não é do que se trata aqui. A perturbação espírita a qual nós nos referimos é aquela perturbação que é advinda do ato da desencarnação. Quando ocorre a desencarnação, o que nós chamamos a alma ou o espírito, né? Ele se desvencilhou do envoltório corporal. E este desenlace, ele traz uma perturbação que é natural. Só que esta perturbação, ela vai variar tanto em grau, em intensidade, como com relação ao seu tempo de duração. E o que vai determinar o quanto um espírito se perturba, se muito, pouco, se medianamente, e o tempo que esta perturbação vai durar, que por vezes, a depender do grau evolutivo do espírito, ela pode até nem se verificar, mas isso são as exceções. A regra é que haja perturbação, e em havendo, ela varia, pode durar de horas, dias, semanas, meses, anos. Há espíritos mais recrudescentes que podem levar séculos ainda em estado de perturbação, sem se darem conta de que eles não estão mais no envoltório corporal. Então, como dissemos, o fator determinante é o grau evolutivo. Quanto mais o espírito já houver evoluído, quanto mais ele for despojado de valores materiais, tanto mais apto ele estará a sofrer menos ou até nenhuma perturbação. Aqueles espíritos que já adquiriram um grau de pureza consciencial elevado, eles não passam por isso. O desenlace, a saída do espírito do corpo para estes é algo ameno, é como os próprios espíritos nos descrevem. Allan Kardec, quando indagou dos espíritos superiores, eles nos informam que nestes casos é como que se a pessoa despertasse de um sono. Só que nesse despertar, para esses espíritos que não são a regra, mas a exceção, ele é ameno, é leve, é suave, é literalmente uma simples passagem. É como nós estarmos aqui e sairmos por esta porta, sem nenhum inconveniente, sem nenhuma angústia, sem nenhum problema. Isto para aqueles que evoluíram o suficiente. Aí nós vamos passar para aqueles que têm mais ou menos apego às coisas da matéria. Aqueles que estão num estado melhor vão sofrer. Essa perturbação, ela é relatada pelos próprios espíritos, a depender do seu grau evolutivo, caracterizada às vezes por muita dor, por angústia, porque é um estado de torpor. O espírito ainda não conseguiu se identificar. E ainda existe
fatores, vamos dizer assim, que interferem nisto. E uma das perguntas que Kardec fez aos espíritos, né, é se o conhecimento do espiritismo influencia neste grau, né, na intensidade de perturbação. E a resposta que eles nos deram é que influencia grandemente, porque aquele que tem o conhecimento do espiritismo, ele já tem a consciência da vida futura e de que o espírito é eterno e que, na verdade, esses desenlaces não são nada mais que passagens, né? É como a gente mudar de série. Você vai, de acordo com o que você fez em determinada encarnação, quando do retorno à pátria espiritual através do desencarne, você vai para o que nós chamamos de erraticidade, que erraticidade não é de erro, é um erro que muita gente pensa, mas estar na erraticidade é estar no estado de espírito, como alma, que alguns chamam, desprovido do envoltório, do corpo material. E na erraticidade, de acordo com a necessidade de cada um, você vai estar se preparando para um novo mergulho no corpo físico. Então, quem tem o conhecimento do Espiritismo tem este conhecimento. E é algo que facilita, segundo, né, o relato dos próprios Espíritos. Facilita e é grandemente importante, porém não é determinante. Inclusive, eles nos dizem que mais importante até que isso é o quanto de bem este Espírito praticou enquanto esteve encarnado. Então, a prática do bem é muito mais importante que isso. E a pureza de coração, que, óbvio, uma coisa está atrelada à outra, né? Quanto mais você tem pureza no coração, mais apto está a praticar o bem de uma forma desinteressada, que é o bem que realmente adianta. E, além disso, existem determinados tipos de desencarne que apresentam características que também nos são trazidas pela doutrina e pelos próprios espíritos em suas comunicações. Então, aqueles que padecem de mortes violentas, de mortes por suicídio, por suplício, por ferimentos, essas mortes abruptas, esses desencarnes que se dão, porque, na verdade, o desencarne ele deveria ser algo suave. É como um laço que você tem e que você desatasse, mas o desatar normal. Mas existem aqueles casos em que não é um desenlace, é um corte, é uma ruptura, de forma abrupta. E esses espíritos são os casos, vamos dizer, mais difíceis, porque como a morte, né, o desencarne se dá de uma forma muito repentina, este espírito, quando tinha muito apego às coisas materiais, ele continua, ele vê, ele pensa, ele ouve, e por estar vendo, ouvindo e pensando, ele acredita e se mantém de forma obstinada, como se estivesse vivo. Nós verificamos muito isso, né, na desobsessão. Chegam espíritos que já desencarnaram há muito tempo e eles dizem que eles estão vendo, ouvindo, pensando. Mas à medida que o esclarecimento vai chegando, porque o desenlace nada mais é do que esta separação, só que o reconhecimento só se dá quando o espírito entende, quando o perispírito saiu. E como esses que morrem dessa forma, já existe o corpo etéreo. E aí a tomada de consciência muitas vezes começa quando, apesar de ele ver, ouvir e de pensar, ele é, vamos dizer, chamado, ele percebe que não pode se tocar, não pode se apalpar. Aí vem aí começa a cair a ficha. Não é? Porque ele está vendo, está ouvindo e está pensando. E quando ele tenta se tocar, aí o corpo já está etéreo, não existe mais o corpo compacto. Aí começa a vir a tomada de consciência. E é por conta disso que, muitas vezes, determinados espíritos, eles assistem ao próprio funeral
ele está lá, né, no momento físico do sepultamento, desligado e assistindo, só que ele assiste como se estivesse vendo o sepultamento de uma outra pessoa. E ele se refere ao fato como se ele fosse totalmente alheio àquilo. E aí depois vai vindo, né? Quando eles têm a oportunidade de serem esclarecidos em alguma desobsessão ou coisa do tipo, aí eles vão perceber que eles se dirigem aos seus familiares e aí não começam a não entender, porque não estão sendo ouvidos, porque não lhes respondem. E aí começa o esclarecimento. Então, isso é muito comum nas mortes abruptas. E nós temos ainda um tipo de mortes que esta perturbação também é bem diferenciada nas mortes coletivas, né? De vez em quando nós temos aí catástrofes, né? Onde ocorrem desencarnos. Existe um aviso urgente. Temos um Celta preto, placa né? KJR 0534, que está com o vidro aberto. Na frente, aqui, do lado do centro, né? Eu vou repetir, é um Celta preto KJR 0534. O vidro deste veículo encontra-se aberto. Se o proprietário estiver, vá fechar. Bom, então vamos retomando rapidamente, não é? Os desencarnes coletivos. Nós imaginaríamos, o lógico é que nesse tipo de desencarne, se foi coletivo, que as pessoas que ali desencarnaram tivessem, então, o mesmo momento de tomada de consciência. Não morreu todo mundo junto, né? Então, teoricamente, mas o que é que também a espiritualidade superior nos traz? É que nesses momentos é muito comum, um avião explode. E, teoricamente, óbvio que vai haver diferença de segundos, mas, em tese, todos morreram no mesmo momento. Quando ocorre isso, cada um vai para o seu lado, à exceção de alguns que, às vezes, se procuram pela querência que já tinham. Se num evento desse, por exemplo, tem pai e filhos, é comum que, quando ocorrer, eles se procurem. Mas os demais, geralmente, cada um vai para o seu lado. Então, essas são as circunstâncias diferenciadas. Mas, de regra, o geral é isso, que a perturbação ela vai durar em tempo e a intensidade com que ela vai se dar depende da evolução espiritual de cada um. Quanto mais o espírito for evoluído, menos traumático, mais ameno vai ser este momento. Quanto mais apego houver às coisas materiais, mais este momento vai ser prolongado, vai ser dolorido, vai ser de intranquilidade. Por comparação, aquele que já está suficientemente apto na prática do bem e na pureza do coração, vai sentir-se como foi dormir e acordou um sono tranquilo. Aos demais, né, dependendo da escala que nós já falamos, pode ser como o despertar de um sono profundo, porém um despertar agitado, sem consciência, intranquilo, amedrontado, e nestes casos, quanto maior o apego, maior vai ser o sofrimento. Razão pela qual todos nós aqui devemos trabalhar, né, nos empenhar para praticarmos o bem pelo bem, né, que é o bem que realmente conta, é aquele que você faz, que sem esperar a retribuição, e trabalhar para que haja pureza em nossos corações, né? Então, a senha é amor, caridade, justiça, né? E tudo isso se dá com o exercício do bem. Então, quanto mais o fizermos, certamente mais aptos estaremos para o nosso próprio reconhecimento quando do desencarne. E, quiçá, né, chegará o dia em que desencarnaremos como estes que já o fazem, com uma passagem tranquila, sem medo e sem receio,
que na verdade o medo e o receio vêm pela consciência que nós vamos ter do dever não cumprido. Que na verdade o nosso medo é esse. Se nós tivéssemos a certeza que estamos fazendo tudo certinho, não haveria o medo. O medo é pela certeza que nós temos das nossas vicissitudes ainda. Mas como nós temos toda uma eternidade pela frente, né? Vamos trabalhar. Agora, a gente não pode se entregar ao ócio, né? Então é isso, que todos nós possamos trabalhar para que tenhamos um desenlace o menos traumático possível. Agora nós convidamos a todos para que fechemos os nossos olhos e oremos. Amado Mestre Jesus, em Teu nome nós rogamos a Deus, nosso Pai, para que os trabalhos da noite de hoje transcorram na mais perfeita paz e harmonia, que a espiritualidade amiga e benfeitora desta casa possa intuir o nosso irmão Valdenísio, a fim de que a palestra que o mesmo irá proferir venha de encontro à necessidade dos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E assim, neste clima de paz, de harmonia, na certeza que Jesus está conosco, nós passamos a palavra ao nosso irmão Valdenísio, cuja palestra tem por tema o que aprendo com o Espiritismo. Agora, demais, né? Então, que a paz de Jesus nos envolva a todos em mais uma oportunidade de estudo, né? Porque a gente gosta sempre de lembrar que as reuniões públicas são momentos de reflexão que nós fazemos juntos e que ajudam muito. Porque são pessoas diferentes que vêm sempre aqui, se alternam e cada um traz suas ideias, sua maneira de... E sempre trazendo a doutrina espírita, né? Estamos numa casa espírita. E o tema de hoje é o que aprendo com o Espiritismo. Eu estava refletindo sobre esse tema, que a gente fica muito preocupado. Todos ficam, muitos dias antes, quando se vai para um trabalho como esse, e pensando o que é que eu aprendi. Eu aprendi como... Porque antes de ser espírita, era uma pessoa tremendamente perturbada, ignorante, completamente ignorante de qualquer notícia da vida após a morte. Nunca tinha ouvido falar. Até porque essa notícia de vida após a morte e até esse mapeamento que nós possuímos hoje, ele vem de 1857. Ele é recente. Muitos ignoram completamente essa notícia ainda, infelizmente. Muitos ignoram. Mas a Casa Espírita é que divulga muito essa existência, que é uma realidade. E o estudo da codificação espírita é que fortalece isso no nosso dia a dia. Então eu imaginava, antes de ser espírita, como era que eu estava, perturbado e muito. E pensando numa coisa seguinte, que todos nós que frequentamos a casa espírita, o sucesso de cada um depende muitas vezes de como começamos na casa espírita, ou até do que lemos, ou se lemos, ou se não lemos, pelo menos onde é que estamos, quais as experiências que temos vivenciado na casa espírita. Que esses primeiros momentos eles são essenciais para formar a base, são alicerce. Eu pelo menos estava lembrando do primeiro contato, primeiríssimo mesmo que eu tive contato com o mundo espiritual, foi numa casa aqui na Grande Recife, o Grande Recife, que era uma reunião que me levaram para lá, nem lembro quem levou, e era um trabalho de desobsessão, só faziam isso. Não havia nenhuma preparação assim, e a reunião pública era uma sala, e ficava no canto a mesa. Aí vinham as cadeiras das pessoas, chegavam, anotavam o nome, o endereço num livro e sentavam para guardar. E eu fiz isso.
Aí fiquei aguardando, daqui a pouco chegaram as pessoas, sentaram em torno de uma mesa, aí apagaram a luz, ficou numa penumbra, e começou o trabalho mediúnico. Eu nunca tinha visto, é a primeira vez que entrei numa casa espírita. E aí eles, quando chegava a vez de cada um, aí pronunciavam o nome e o endereço e davam a comunicação, socorrendo aquelas criaturas. Chegou a minha vez, e meu nome é meio complicado. Aí a pessoa, aí eu levantei, Valdenise Alves Paz, Rua 72, número 15, quarta etapa, Rio Doce, Olinda. Era uma senhora mestre. Meu Deus do céu, que escuridão. Ela dizendo lá, manda esse povo rezar. Quer dizer, ela estava se referindo, eu não sabia, era a minha casa. Era a minha casa. E eu completamente desinformado daquilo. E o que eu ouvi ali, se eu fosse medroso, teria saído realmente em disparada. Porque quando eu saí, preocupado, eu fui para Rio Doce. E a casa fica numa baixada assim. E eu olhei, estava tudo normal, as luzes acesas, não estava aquela escuridão que ela pintou. Mas era a escuridão a nível espiritual. Primeiro contato, quer dizer, posso afirmar com segurança que esse primeiro contato não foi bom. Eu fiquei impressionado, digamos assim, mas de forma negativa. Nunca tinha lido nada, absolutamente nada. No segundo contato, aí sim, aí foi o divisor de águas, porque eu estava num processo obsessivo muito forte mesmo, até que cheguei na casa do Dr. José Ciro da Penha, que é a criatura que criou esses ambientes aqui, em torno dele que nós estamos. E aí foi que houve realmente uma conversa dele com o espírito, que eu não sabia que existia esse negócio do espírito. Eu entendi tudo, aí entendi e realmente eu percebi que toda aquela minha loucura que eu estava passando, que eu estava com a tendência fortíssima para o suicídio, estava programando o suicídio, era uma coisa forte, muito forte. Aí eu pensei, eu estava perturbado sim, eu mesmo, mas com o outro do lado, tão perturbado quanto eu. Então, dois loucos, perambulando pelas ruas, e aparentemente normal, é por isso que surgem tantos suicídios. E os suicídios, eles se multiplicam muito mais do que a gente imagina. É só que a gente que for conversar com esses médicos que trabalham no IML, vai ver que eles dizem que a notícia do suicídio ela é abafada, ela é guardada. Eu sou mesmo uma jovem que suicidou-se aqui nos Aflitos, e a família realmente fechou, ninguém toma conhecimento. Eu tomei conhecimento porque sou muito ligado a uma pessoa da família, mas lá no IML é que eles ficam sabendo realmente que foi suicídio, mas não podem divulgar. Há uma grande quantidade realmente de criaturas que buscam suicídio, e buscam suicídio por um processo muitas vezes de obsessão. É um desequilíbrio do espírito encarnado, sem dúvida, mas esse desequilíbrio junta ao desequilíbrio de um outro que está desencarnado, e os dois juntos mergulham nessas janelas desses prédios altos aí, como tem acontecido infelizmente. De vez em quando a gente toma notícia de um acontecimento desse. É a desinformação. Até suicídios programados metodicamente, como já aconteceu até com um deputado, Byron Sarinho, uma criatura excelente, maravilhosa, e que aos seus 60 anos programou suicídio e realmente suicidou-se. Isso os jornais noticiaram aí. Então essa ida, esse contato segundo aí me ajudou muito, demais, porque eu entendi. A partir daí fui para a Federação Espírita Pernambucana, aí lá fiz uma consulta e veio a recomendação: leia o livro Memórias de um Suicida. Eu nunca mais larguei. Esse livro eu realmente releio, estudo muito ele, porque essa base, esse ponto, esse início é importante demais para a nossa convicção, porque a codificação ela é a base para a segurança de todo espírito. Fui no Centro Espírita Peixotinho a semana passada, e lá está escrito num anúncio que eles colocaram, que a programação da casa espírita, a programação doutrinária, é a marca registrada da casa espírita. Ele quer dizer,
se a Casa Espírita programa a codificação, como aqui é muito repetido, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, lá também na Casa do Peixotinho, essa marca registrada é a codificação, é espiritismo. Nós estamos numa casa espírita, que é a notícia que todos almejam e precisam para caminhar com mais segurança, porque nós somos espíritos imortais. Há pessoas até que repetem isso, mas não têm convicção disso. E essa convicção, como é que nós vamos adquirir? Isso vem muito na minha mente, através de estudo, não tem jeito não, através de estudo. Aí tem pessoas que iniciam através do romance, e fica no romance. E no romance, a vida vira um romance, daqui a pouco não sabem nada sobre espiritismo. Isso é uma coisa que, infelizmente, é real. Então, nós que estamos numa casa espírita, devemos buscar o caminho seguro, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, procurar o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu, o inferno, a Gênese. Aí estaremos formando o nosso alicerce. Ninguém vai estudar a codificação para nós. Nós temos que estudar. Nós temos que estudar. Não tem jeito. Ninguém vai conseguir dar um jeitinho de nos fazer introjetar esses ensinamentos se nós não nos debruçarmos sobre ele. É uma necessidade mesmo. É por isso que estamos aqui hoje, reencarnados e numa casa espírita, para estudar. E a base é o Espiritismo. Então, o que aprendo com o Espiritismo? Olha, a notícia que mais me surpreendeu nesse estudo foi o fato que eu sou um espírito. Isso é fantástico. Já pensou? Nós não somos isso que aparece nos espelhos. Não sou. Eu sou um espírito. Isso é uma casca. Isso é uma vestimenta que Deus me deu, nos deu a todos, para que a gente aprenda a fazer a caridade, aprenda a viver em harmonia. Mas essa informação de que somos espíritos é forte demais, se a gente refletir muito sobre ela, porque nós não somos seres deste lugar, não somos. Nós não somos deste planeta, não somos. Nós somos do universo. Vê que negócio. Mas rapaz, que história é essa do universo? Aí você vai entender se mergulhar na codificação. Aí vai entender. Se passar pelo Livro dos Espíritos, mesmo que as pessoas achem que é complicado, e não é. Se for estudar e mergulhar no Livro dos Médiuns, aí vai formando uma convicção e vai vendo que, menino, eu sou mesmo um espírito imortal. A morte não existe. Aí essa convicção, quando ela chega, aí naturalmente nós somos levados a uma reprogramação. Mas enquanto ela não chega, a notícia da morte é igual a qualquer outra notícia, porque não muda. Só o fato de saber que somos criaturas imortais não muda muito, mas o estudo sobre isso forçosamente leva. Por isso que as casas espíritas se preocupam tanto em estudos. Aqui tem grupos de estudos. O Peixotinho que nós estamos agora é muito dedicado aos grupos de estudos, porque eles sabem, os grupos de estudos são deles que saem criaturas mais aprimoradas nessa notícia e mais convictas e que fazem número e divulgam. Essa convicção de ser espírito é muito importante para a gente. É muito importante se a gente refletir e entender que realmente nós somos espíritos. A outra coisa que eu aprendi, que eu achei fantástico, é sobre o perispírito. Eu acho isso incrível. Quer dizer, o espírito, onde ele estiver, tem um corpo, que é o perispírito. Pode estar onde estiver. Ele vai estar com o seu corpo, que é o perispírito. Ainda matéria, e é o que dá forma a este corpo físico que nós estamos utilizando. Então, o perispírito é o elo de ligação do espírito com o mundo espiritual, ou com o mundo material. Então, essa vestimenta nossa, a vestimenta física, ela tem muito a ver com essa forma, esse corpo, que é o perispírito. Tem livros que detalham, tem muitos livros que falam sobre perispírito e detalham muito a importância de se conhecer sobre perispírito, porque em espiritismo não tem fantasia. Não existe fantasia em espiritismo, não existe. Não existe fantasia. A fantasia existe em alguns romances, que tem romances fabulosos,
Daí que, lendo a codificação ou procurando ler alguma coisa, nós somos naturalmente levados a buscar livros mais ligados à codificação. Livros, romances como de Victor Hugo, fantásticos, excelentes livros. Obras que vêm através de Divaldo Franco, Zilda Gama. Aí vai se conhecendo os médios, Ivone do Amaral Pereira. Aí vai se formando uma base que é a nossa base. Aí para de existir a fantasia. Não existe fantasia em espiritismo. Tudo é explicado, é real e é simples de entender. É simples de entender. Mas às vezes nós vemos ainda na casa espírita pessoas fantasiando. Mas essa fantasia vem por falta de conhecimento. O conhecimento da codificação, ela elimina ou diminui muito essa possibilidade da fantasia. Então, conhecer o perispírito é fantástico, porque é por isso que tem muitos autores que se dedicam a esse estudo, mostrando essa ligação nossa, que mesmo durante o sono do corpo físico, nós nos movimentamos e buscamos ajuda aí fora, contactamos. Nesse livro aqui, que é Missionário da Luz, vê que notícia incrível que ninguém sabia disso, que é o livro do André Luiz. É o terceiro livro da série dele. E aqui tem Alexandre, que é o mentor. E Alexandre diz aqui a André Luiz que, nesse momento que o livro foi publicado, ele tinha organizado um grupo de estudos aqui próximo da nossa casa física, que naquele momento contava com cerca de 300, ele chama associados. Esses associados são todos encarnados. Olha que negócio. Então, enquanto você está no corpo físico, você está matriculado lá com Alexandre, estudando. Olha que negócio. Mas ele diz uma coisa que nos deixa pensar e nos faz refletir. Aí que vem a importância do estudo. Dos 300 associados, como ele chama, naquele momento só tinha 32 participando regularmente. Ora, e onde é que estavam os restantes? Que é a grande maioria. Ele diz, esses não comparecem porque se aferram às coisas materiais, aos vícios morais. Aí, durante o sono do corpo físico, não chegam lá na sala de aula. Vê que notícia incrível. Nós podemos, enquanto estamos caminhando, usando o corpo físico, participar de estudos na vida espiritual e até de atividades que, desencarnando naturalmente, vamos dar continuidade. Isso é fantástico, é fantástico. Desde que a gente realmente tenha convicção disso. E a convicção só virá através do estudo, só através do estudo. Porque é o perispírito que possibilita aí. É a criatura com o corpo físico adormecido, e todo mundo passa por esse processo. Não são só os espíritas que são levados a esses grupos. Esse grupo, por exemplo, não é formado de espíritas, é de espíritos encarnados, muitas vezes católicos, protestantes, e que quando retornam ao seu corpo físico, nem admitiriam, nem de longe, participar de um trabalho desse. Mas enquanto espírito, a consciência é outra. É o que pode acontecer conosco. Quer dizer, nós não estamos presos a esse ambiente físico onde estamos, nós estamos em movimento. Mas, rapaz, e o que é que facilita esse movimento? É o meu comportamento. Mas que comportamento? É o pensamento e a atitude. Se eu estiver ligado no outro, tentando ajudar ao outro, eu estou no caminho certo. Mas se eu estiver com mágoas, com ódios, estou na contramão. Aí que está. Aí essas notícias juntas que vão se formando, aí leva o indivíduo naturalmente a reprogramar o pensamento e reprogramar a atitude. Aí morrem as fantasias. Então, o perispírito é uma coisa fantástica, é uma coisa fantástica que quem for dedicar atenção a esse estudo, e que é fácil encontrar, e não é difícil entender, vai se enriquecer muito. Outra coisa fabulosa que me chama muita atenção é a lei de ação e reação, rapaz. Aqui é parado. Eu acho incrível isso, porque essa obra aqui, Missionário da Luz, nós buscamos nela aqui 2 exemplos de ação e reação. Um é interessante, é de uma mãe. É uma mãe, Anacleta, tá, que aparece aqui nesse livro. E são casos reais, não é fantasia não.
Você é franciscano Xavier, aí a importância de ler este livro, porque hoje tem um amontoado de livros aí, mas vamos procurar aqueles que nos dão segurança. Aí esse livro aqui, ele mostra, ó, a Anacleta, ela tinha 4 filhos, André Luiz mostra aqui nesse livro, e ela não soube cuidar desses 4 filhos, ela não soube. Ela tratou os 4 filhos com muita, vamos dizer, moleza. Ela deu tudo que os filhos queriam. Ela não educou. Ela não soube enriquecê-los para enfrentar as dificuldades da vida. Isso é um exemplo interessante para as mulheres, para nós pais também. Então ela não soube cuidar dos filhos, essa aqui é a verdade. E esses filhos, então, quando adultos, se encaminharam para situações difíceis, muito difíceis. É o que às vezes a gente vê na pais espíritas que não conduzem filhos para a evangelização, que ninguém cobra um centavo. Até os livros, às vezes, a Casa Espírita fornece. Porque essa vida da criança à Casa Espírita é fantástica para a preparação da criança. Essa senhora, ela não plantou essa semente com seus 4 filhos e os entregou à vida, e eles adultos fizeram muitas bobagens, muitas bobagens. Ela desencarna os 4 também, já faz uns 40 anos que estão os 4 em situações dificílimas no umbral. E ela se integra ao trabalho em nosso lar, Anacleta, está no livro Missionário da Luz. E ela trabalha muito, ela passa mais de 30 anos, conta André Luiz, se preparando para resgatar os 4. Vê que negócio interessante. Não é só porque está lá que eu vou agora buscar os meus, não, você tem que trabalhar. Aí ela se encontra com André Luiz e com Manassés. E Manassés, então, cumprimenta, elogiando, porque ela vai retornar para mais uma experiência com os 4, os mesmos 4 espíritos, os mesmos. Os que ela não soube cuidar, agora vai vir, fez um curso lá. E aí Manassés diz: você já viu os desenhos que é no setor reencarnatório nosso lar, na colônia nosso lar, os mapas dos corpos dos seus filhos? Ela disse: já vi, dos 4, inclusive do meu também. Quer dizer, ela já sabia como é que seriam os corpos deles, e ela já sabia, 3 viriam paralíticos, e um paralítico doente mental, e por último viria a moça, que eram 3 rapazes, uma moça, e essa viria também com distúrbios que não iria, mas quem se daria mais apoio a ela. Então veja, ela que não soube cuidar no momento, reeduca-se para cuidar depois. Eu não sei o que a gente está fazendo. Eu estou com 3 lá em casa. Tentei encaminhá-los para a Casa Espírita. Tem uma com 11 anos que eu empurro para cá, trago, e ela às vezes arenga para não vir. Mas essa educação do Evangelho é fantástica para a saúde mental da criança. Não é só para cumprir um dever, é necessário para que os espíritos encontrem, vamos dizer assim, uma forma de ajudar a criança. E ajudam muito, ajudam muito. Então, na carta retorna, veja, é a lei de ação e reação. Um outro exemplo que o André Luiz coloca aqui, que é um amigo de Manassés, ele conta para André Luiz, ele apresentou um desenho lá, em nosso lar, e é um setor onde os espíritos veem. Tem uma senhora, por exemplo, até citei aqui em outra oportunidade, que ela está conversando com Manassés, e ela pega o desenho do corpo dela. Ela diz: meu amigo, esse corpo está aqui no livro Missionário da Luz, está muito difícil para mim, porque a minha dificuldade foi a beleza. Se eu voltar tão bela agora, vai ser uma dificuldade. E ela diz aqui: eu preciso de um pouco de fealdade. Vê que negócio interessante. Para a gente entender isso, admitir, tem que estudar. Tem que estudar. Porque daqui não passa a convicção, não passa. Daqui só passa a motivação para que você busque livros, ou busque grupos de estudos. Mas isso é realidade mesmo, é realidade. Aí Manassés, conversando com o André Luiz, mostra a ele um desenho de um homem. Só esse é um amigo meu. Manassés diz assim no livro Missionário da Luz, que é o 3º livro da série do André Luiz. Aí esse é um amigo meu que vai reencarnar, e a André Luiz, examinando o mapa lá, o desenho, ele vê
é uma úlcera. Esse papai, mas ele pediu essa úlcera. Aí André Luiz Manassés conta o seguinte: esse homem, esse meu amigo, há uns 100 anos atrás, ele cometeu um crime absurdo. Ele matou um outro homem a facadas. Vê que investimento que ele fez. Matou o outro a facadas. E são fatos reais, acredita. E aí eles resgatam isso. É muito fácil para quem está num plano espiritual e em condição e com permissão de Deus para fazer isso, que é para nos educar, nos chamar a atenção. Aí o sujeito foi e matou outro a facadas. Eles, já a partir do momento que ele cometeu o crime, o outro começou a vingar-se. Porque o espírito que agora é defunto, né, que não existe defunto, não existe morte, é o corpo que morre, ligou-se ao assassino e passou já aí a iniciar a vingança, que é o processo obsessivo. Exatamente. Olha, isso é muito comum, é exatamente assim. Mas como é que eu vou admitir? Estudando, não tem jeito. Não sei, rapaz. Tá, então deixa para lá. Mas quando tiver no umbral, vai estudar. Porque vamos voltar para o umbral e vamos buscar essas informações. Aí, André Luiz conta, ele viveu muitos anos, o assassino, muitos anos. Ele viveu, e o outro ligado a ele, e maltratando ele, já exercitando a vingança, iniciou ali. E esse ódio recíproco, ele gera muito problema orgânico, gera problemas que atingem o perispírito e que, consequentemente, atingem o corpo físico, e daí as obsessões que crescem assustadoramente. É por isso que nós estamos aqui, organizados na casa espírita, como os católicos estão nas igrejas católicas, os protestantes nos seus cultos, e todos lutando com o mesmo objetivo, é nos reeducar, para que mudemos o pensamento e mudemos a atitude. Porque os espíritos que cuidam de nós, eles não têm saco para botar um espírito no saco e levar para longe, fuma e faz com os gatos, quando queremos ver livre dele. Eles têm que convencer o indivíduo, é o conjunto que eles veem. Eles não ajudam a um, ajudam a todos. E aí, esse cidadão, quando desencarna, o assassino já desencarna com uma situação difícil. Vai para uns umbrais, conta André Luiz, passa uma boa temporada, essa temporada é 30, 40 anos, é muito tempo. Aí aprende, até que aprende. O espírito assassino entendeu, um homem de vontade forte, aí refez o caminho, ele associou-se a grupos de estudos, ele integrou-se a grupos de socorro, ele fez amigos, veja que interessante, ele fez amigos no plano espiritual, ele ajudou a muita gente. Primeira coisa que ele fez foi ajudar aquele a quem ele havia assassinado. Ele conseguiu amparar, conseguiu ajudar, conseguiu trazer para junto de si aquela criatura. E ajudou a muitos outros, mas mesmo assim vai reencarnar com a úlcera. Vê que negócio. Porque a infração que ele comete é a lei divina. A infração que nós cometemos as leis divinas. Temos que pagar, não tem jeito não. Não tem jeito, não tem arrumado. Você diminui, porque ele, possivelmente, poderia renascer num ambiente de violência, onde talvez viesse a ser também assassinado. Porque Deus não programa ninguém para ser assassinado, mas nos coloca num ambiente de violência. E somos violentos, podemos ser assassinados. Quer dizer, ele poderia passar pelo mesmo fio do que fez o outro passar, mas não, recebeu agora um corpo onde vem apenas uma úlcera que vai surgir, está programado lá, quando ele estiver com um corpo adulto, e vai existir até a morte do corpo. Isso é anotado lá. Pode ir para médico, pode ajeitar. Nós não sabemos se o nosso caso é assim, vamos para o médico buscar o remédio, porque pode ser que não seja semelhante a desse cidadão e venha a ajuda que nós tanto precisamos. Então veja, o aprendizado espírita ele tem uma finalidade, que é de mudar o roteiro da nossa caminhada. Eu não sei se o que nós aprendemos até agora tem mudado alguma coisa, não sei. Porque o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, com as notícias fantásticas que eles trazem, as interpretações, eles mostram bem como é que deve ser o nosso comportamento onde nós estamos.
Será que nós estamos nos comportando bem junto às pessoas que estão à nossa volta? Que nota nós nos daríamos se nos vissem, se nos analisássemos de fora? De 1 a 10, sei lá, será que sairia um 3 ou um 6? Eu não sei, eu acho que eu ficaria no 2. Veja, isso é uma consequência que a gente precisa pensar para mudar. Eu, enquanto estava estudando esse trabalho de hoje, eu fiz uma prece, aí abri o Evangelho ao acaso, que a gente gosta muito de fazer isso, muitos de nós fazemos isso, e aí veio uma mensagem que eu trouxe aqui para a gente. Essa mensagem não é só para mim, é para todo mundo. Por desencarnados também que estão por aqui, que deve ter muitos. Aí a mensagem que deu aqui é só uma página, bem curta, mas veja o que ela fala. É o cisco e a trave no olho, o que me deve. O que é que Mateus diz no Evangelho? Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave do vosso olho? Isso é direto, não tem por que um estudioso vir para interpretar isso para a gente. Está tudo claro demais. Como é que você vê um cisco no olho do seu irmão e não percebe a trave no seu olho? Está no Evangelho. Deixa-me tirar um cisco, ou como é que dizeis ao vosso irmão? Deixa-me tirar um cisco do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave. Aí prossegue. Hipócritas, vê? Ele chama aqui, hipócritas. Isso é para todo mundo, viu? Não é só para... Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. É Evangelho isso aqui, está de Mateus, no capítulo 7. Então isso aqui faz parte do Evangelho que Jesus deixou para a gente. Vê que mensagem direta. E aí vem um comentário que os Espíritos fazem. Uma das imperfeições da humanidade consiste, a humanidade somos nós, claro, consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Nós somos habilidosíssimos em julgar. Então esse roteiro, essa lição já vai nos dando uma maneira de como mudar o comportamento, de como mudar. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, o seu interior, vê só, o seu interior no espelho, e de certo modo pudesse transportar-se para fora de si próprio, considerasse como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Quer dizer, seria abrir o nosso interior, filmá-lo e assistir, que é o que é feito no plano espiritual. Na literatura espírita eles mostram muito, e muitos de nós que já deveriam ter passado por isso e deveremos passar ainda por isso, quando chegamos a determinados ambientes em que eles provocam a recordação de momentos chaves do nosso caminhar. E aí a gente está vendo o nosso interior. E é difícil, são difíceis esses momentos, porque eles são educativos. É uma revisão que nós fazemos e já fizemos e deveremos fazer de novo para mudar de rumo. Mudar de rumo. Aí quando estamos lá e passamos por esse processo, pode deixar que agora eu vou e vai ser nota 10. Eu não sei, será que está... Como é que nós estamos hoje? Será que na programação que estabelecida lá para nós estamos indo bem? Cada um pode pensar por si, né? Aí ele diz, incontestavelmente é o orgulho que leva o homem a disfarçar para si os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos, que nós somos habilidosos demais nisso, disfarçar ou tentar enganar aqueles que estão junto, mas não enganamos as leis divinas. Aquele que esfaqueou, coitado, trabalhou muito, mas ainda vai voltar com uma úlcera, sangrando até morrer. E não tem jeito. A Anacleta, que não cuidou dos filhos, deve ter vivido no luxo, da farra, mas para que adiantou? Talvez tenha passado 20 anos, digamos, na farra, na festa, no luxo. A desencarna, passa 40, 60 nos umbrais, para depois trabalhar
e voltar com os filhos agora, que estavam tudo aprumadinhos. Eram 4 jovens organizados, agora vem 3 paralíticos. Um dos paralíticos vem com um problema mental. Ah, mas faz uma moça para ajudar, mas a moça também vai mostrar suas dificuldades. Quer dizer, desorganizar para ter que organizar depois. Veja quanto é importante o estudo do Espiritismo. Porque se a gente sabe que é desorganizando agora, tem que organizar depois, para que desorganizar? É nessa convicção que a gente vem a adotar que surge a mudança e aumenta a esperança. Aumenta a esperança, porque é o objetivo do Espiritismo, é nos levar a um porto seguro, que desde que nós nos ajudemos. Aí prossegue aqui. Essa imperfeição é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples, indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses 2 sentimentos se neutralizam um ao outro. Há quem discorde, mas o orgulho é um grande problema nosso. É o orgulho. E a gente, às vezes, nem sabe avaliar quanto o orgulho nos atrapalha a caminhada. Gostamos, talvez, de nos declarar pessoas simples. Ah, pô, eu sou tão bom, sou tão boa, tá? Mas nem Jesus gostou quando disseram que ele era bom. Se a gente for refletir, bom mestre, disseram lá. Ele disse, mestre eu sou, mas bom só o meu pai. Veja, ele disse isso e eu disse que sou bom. É uma doidice. Então veja que essa convicção, essa mudança, ela passa por uma coisa profunda, que é a reflexão individual. É uma coisa construída individualmente, através do estudo. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso, para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, ter ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exaltaria? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes, diz aqui o Evangelho. Ele se encontra na base, veja bem, o orgulho se encontra na base, é o Evangelho que está dizendo, e como causa geradora de quase todas as ações humanas. Foi por isso que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso, o orgulho. Porque se a gente vai acertando o caminho, que significa caminhar amando ou lutando para amar os que estão à nossa volta, há uma mudança física que nós não percebemos, mas há uma mudança física. Eu li agora recentemente um livro, Nas Telas do Infinito, que é de Ivone do Amaral Pereira. Aí são 2 histórias, uma do Dr. Bezerra de Menezes e outra de Camilo Castelo Branco. E a de Camilo é interessante, porque é um sujeito muito... Era um nobre na época, 1640, e ele passa por uma desilusão amorosa muito grande e resolve viajar pelo mundo, o nobre. E junta muita riqueza, compra um castelo em Portugal, e nesse castelo ele acumula tesouros fantásticos. Ele divide o castelo em 2 alas, a ala da esquerda e a ala da direita. Habita a ala esquerda e a ala direita ele acumula todo o seu tesouro, até do Brasil. Ele veio aqui, pegou, foi nas Índias, pegou, e uma coisa fabulosa. Só que ele, quando desencarna, é que percebe a grande besteira que fez, porque o castelo numa região muito pobre e o tesouro imenso guardado. E aí é o gostoso da história, que é Nas Telas do Infinito, a segunda história de Camilo Castelo Branco, que aqui ele recebe a incumbência de voltar como espírito e fazer descobrir aquele tesouro. Mas ele criou armadilhas incríveis, rapaz. Ele fez uma muito inteligente, ele deixou de uma forma que ninguém chegaria ali. Aí a história se passa nessa luta dele, se junta com outros defuntos e vão para casa, fazem batucada, mexem nas cadeiras, levanta a mesa, até que surge, é incrível, surge uma Aurora, que é uma moça chamada Aurora, no final do livro, e eles fazem uma verdadeira bagunça no castelo, porque ele queria chamar a atenção para alguém que desse com aquela coisa. E a Aurora, quando chega, a presença dela cala todos os defuntos. Interessante.
a presença, só a chegada de Aurora, a moça. E a Aurora, Camilo Castelo Branco conta através de Ivone do Amaral Pereira, ela tinha um corpo luminoso. O que é um corpo luminoso? Os desencarnados olhavam para a Aurora e se intimidavam com a presença dela. O respeito. Ela acumulou bens imateriais, ela acumulou bens espirituais. Ela cresceu moralmente. Ela desenvolveu em torno de si uma luminosidade, que é a luminosidade do espírito, do perispírito. Mas para fazer aquilo que nós vamos ter que fazer também, é preciso amar e amar muito. Aí a presença de Aurora acomodou todos. Ele já chamou a turma que ele havia contratado, chamado a nível espiritual para fazer a bagunça. E diz: vocês vão embora, porque com ela aqui não dá para continuar. Eles concordam, vão embora. E ele fica sozinho e a Aurora faz as suas preces. É um encanto que ele dá, o sussurro da prece de Aurora em todo o castelo. E a Aurora sabe que existe vida após a morte. A Aurora conversa com ele. Vê que negócio. Aí quando ele começa a ter quem o ouça. Mas o que eu quero destacar aqui é a luminosidade e o respeito que ela impõe. Porque ela adquiriu méritos. E o que é essa adquisição de méritos? É o amor. Por que é que nós não temos essa luminosidade? Porque ainda não trabalhamos. Mas eles dizem: todos podem conseguir. Todos. O recurso da prece é comum a todos. A grande dificuldade nossa é o hábito de não orar. Mas começamos a orar, e oramos mais, e vamos desenvolvendo essa atividade riquíssima que é para nós a prece. Daqui a pouco a ligação se fará, e a ajuda virá do mais alto, muito mais do que a gente pensa. Porque todos temos condição de orar e contactar com os planos espirituais superiores. O contato com Deus para toda a humanidade não depende de padres, nem de médiuns, nem de ninguém. Depende só do indivíduo. A casa, que é o universo, é nossa. Então, o que aprendo com o Espiritismo é que nós somos espíritos livres. Se nós soubermos usar as armas que temos, que é o amor, desenvolver essa capacidade, vamos ser felizes, e muito felizes, onde quer que estejamos. Já estar onde nós estamos é muito bom. Para quem está tomando café, almoçando, jantando todo dia, dormindo no ar-condicionado, andando num carrão com ar-condicionado, que está gozando, às vezes nem se dá conta do quanto nós possuímos e já deveríamos estar sendo muito felizes aqui. O Espiritismo nos leva a esse entendimento e a essa convicção que venhamos a adotar para mudar o pensamento e mudar a atitude. Então, que esses amigos queridos, são os mentores espirituais, que nos ajudam muito, mas muito mais do que a gente pensa, conhecem nossos lares. Quem entra numa casa espírita não é só o Manuel Quintão, tem o seu nome anotado por eles, tem uma ficha, tem um cuidado, tem um acompanhamento. Quem dá sequência à reunião pública, que ninguém cobra um centavo, quem dá sequência ao passe, extraordinário passe que é aplicado aqui todas as noites, de graça. Pessoas que vêm de longe, cansadas e dedicadas, carinhosas, transmitir energias combinadas com as energias dos espíritos, e a assistência que é dada também na sala mediúnica. Se nós entendemos que isso é importante, e se repetimos esse gesto, ganhamos muito. Então, que ele nos ajude para que a gente aprenda cada vez mais a valorizar esse trabalho e nos amar mais. Muita paz para todos. Agora nós vamos passar a palavra à nossa irmã Simone, para que a mesma profira a prece final. Vamos orar. Deus querido, Pai amado, e ao Mestre Jesus, nosso meigo Rabi da Galileia,
aos espíritos amigos que aqui se encontram e que nos conhecem tão bem. Agradecidos por este momento de luz, de paz, de esclarecimentos, de acordamento, de despertamento da nossa consciência. Que os nossos espíritos possam receber todo esse manancial de luz, de amor, de paz. E que possamos prosseguir a nossa caminhada, imbuídos desse espírito de esperança, de convicção, desta doutrina que nos tanto ilumina, um farol vivo para as nossas vidas. Agradecidos por tudo, pela espiritualidade amiga, muita paz a todos. Em nome de Jesus, nós nos dirigimos a Deus, nosso Pai Criador, com muito amor, demonstrando a nossa gratidão, pedindo permissão para dar por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, desejando a todos muita luz, muita paz e progressos espirituais. Que assim seja. Boa noite. Nós vamos pedir, primeiramente, um pouco de silêncio, ou seja, de preferência, silêncio total, porque, como tinha muita gente hoje, ainda continua o trabalho lá atrás, vai começar o passe. Então, nós pedimos que, por favor, continue trabalhando também. Vocês agora podem colaborar, depois dessa reunião maravilhosa, com prece, com silêncio, ajudando não só os desencarnados, mas os desencarnados também. Mas o nosso objetivo maior é fazer o primeiro convite, um convite muito especial para vocês. É o primeiro trabalho, o primeiro convite do ano. Vai ter a visita no dia 17 no asilo lá de Jesus. Estão todos convidados. Fica lá na torre, ao lado do estacionamento do Atacado dos Presentes, na torre. Quem quiser maiores informações, nos procura a minha, Pietro, a Carmen ou a qualquer trabalhador que faça a visita à Eva, a própria Eva, que estava dirigindo a reunião. Ok? Obrigada e uma boa semana, final de semana para vocês. Grupos de estudos. Mas isso é realidade mesmo, é realidade. Aí Manassés, conversando com o André Luiz, mostra a ele um desenho de um homem. Só esse é um amigo meu. Manassés diz assim no livro, Missionário da Luz, que é o terceiro livro da série André Luiz. Aí esse é um amigo meu que vai reencarnar. E a André Luiz, examinando o mapa, lá o desenho, ele vê uma úlcera no... Esse papai, mas esse... Ele pediu essa úlcera. Aí André Luiz, a Manassés conta o seguinte: esse homem, esse meu amigo, há uns 100 anos atrás, ele cometeu um crime absurdo. Ele matou um outro homem a facadas. Vê que investimento que ele fez. Matou o outro a facadas. E são fatos reais, acredita. E aí eles resgatam isso. É muito fácil para quem está num plano espiritual e em condição e com permissão de Deus para fazer isso, que é para nos educar, nos chamar a atenção. Aí o sujeito foi e matou outro a facadas. Eles, já a partir do momento que ele cometeu o crime, o outro começou a vingar-se. Porque o espírito que agora é defunto, né, que não existe defunto, não existe morte, é o corpo que morre, ligou-se ao assassino.
e passou já aí a iniciar a vingança, que é o processo obsessivo. Exatamente. Olha, isso é muito comum, é exatamente assim. Mas como é que eu vou admitir? Estudando, não tem jeito. Ah, não sei, rapaz. Tá, então deixa para lá. Mas quando tiver no umbral, vai estudar. Porque vamos voltar para o umbral e vamos buscar essas informações. Aí, André Luiz conta, ele viveu muitos anos, o assassino, muitos anos. Ele viveu, e o outro ligado a ele, e maltratando ele, já exercitando a vingança, iniciou ali. E esse ódio recíproco, ele gera muito problema orgânico, gera problemas que atingem o perispírito e que, consequentemente, atingem o corpo físico, e daí as obsessões que crescem assustadoramente. É por isso que nós estamos aqui, organizados na casa espírita, como os católicos estão nas igrejas católicas, os protestantes nos seus cultos, e todos lutando com o mesmo objetivo, é nos reeducar, para que mudemos o pensamento e mudemos a atitude. Porque os espíritos que cuidam de nós, eles não têm saco para botar um espírito no saco e levar para longe, fuma e faz com os gatos, quando queremos ver livre dele. Eles têm que convencer o indivíduo, é o conjunto que eles veem. Eles não ajudam a um, ajudam a todos. E aí, esse cidadão, quando desencarna, o assassino já desencarna com uma situação difícil. Vai para uns umbrais, conta André Luiz, passa uma boa temporada, essa temporada é 30, 40 anos, é muito tempo. Aí aprende, até que aprende. O espírito assassino entendeu, um homem de vontade forte, aí refez o caminho, ele associou-se a grupos de estudos, ele integrou-se a grupos de socorro, ele fez amigos, veja que interessante, ele fez amigos no plano espiritual, ele ajudou a muita gente. Primeira coisa que ele fez foi ajudar aquele a quem ele havia assassinado. Ele conseguiu amparar, conseguiu ajudar, conseguiu trazer para junto de si aquela criatura. E ajudou a muitos outros, mas mesmo assim vai reencarnar com a úlcera. Vê que negócio. Porque a infração que ele comete é a lei divina. A infração que nós cometemos as leis divinas. Temos que pagar, não tem jeito não tem jeito, não tem arrumado. Você diminui, porque ele, possivelmente, poderia renascer num ambiente de violência, onde talvez viesse a ser também assassinado. Porque Deus não programa ninguém para ser assassinado, mas nos coloca num ambiente de violência. E somos violentos, podemos ser assassinados. Quer dizer, ele poderia passar pelo mesmo fio do que fez o outro passar, mas não, recebeu agora um corpo onde vem apenas uma úlcera que vai surgir, está programado lá, quando ele estiver com um corpo adulto, e vai existir até a morte do corpo. Isso é anotado lá. Pode ir para médico, pode ajeitar. Nós não sabemos se o nosso caso é assim, vamos para o médico buscar o remédio, porque pode ser que não seja semelhante a desse cidadão, que venha a ajuda que nós tanto precisamos. Então veja, o aprendizado espírita ele tem uma finalidade, que é de mudar o roteiro da nossa caminhada. Eu não sei se o que nós aprendemos até agora tem mudado alguma coisa, não sei. Porque o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, com as notícias fantásticas que eles trazem, as interpretações, eles mostram bem como é que deve ser o nosso comportamento onde nós estamos. Será que nós estamos nos comportando bem junto às pessoas que estão à nossa volta? Que nota nós nos daríamos se nos vissem, se nos analisássemos de fora? De 1 a 10, sei lá, será que sairia um 3 ou um 6? Eu não sei, eu acho que eu ficaria no 2. Veja, isso é uma consequência que a gente precisa pensar para mudar. Eu, enquanto estava estudando esse trabalho de hoje, eu fiz uma prece, aí abri o Evangelho ao acaso, que a gente gosta muito de fazer isso, muitos de nós fazemos isso, e aí veio uma mensagem que eu trouxe aqui para a gente. Essa mensagem não é só para mim, é para todo mundo. Por desencarnado também que estão por aqui, que deve ter muitos. Aí a mensagem que deu aqui é só uma página, bem curta, mas veja o que ela fala. É o cisco e a trave no olho.
o que me dera. Ao que é que Mateus diz no Evangelho: como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave do vosso olho? Isso é direto, não tem por que um estudioso vir para interpretar isso para a gente. Está tudo claro demais. Como é que você vê um cisco no olho do seu irmão e não percebe a trave no seu olho? Está no Evangelho. Deixa-me tirar um cisco, ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um cisco do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave. Aí prossegue: hipócritas, vê, ele chama aqui, hipócritas, isso é para todo mundo, viu? Não é só para... hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. É evangelho isso aqui, está de Mateus, no capítulo 7. Então isso aqui faz parte do evangelho que Jesus deixou para a gente. Vê que mensagem direta. E aí vem um comentário que os Espíritos fazem. Uma das imperfeições da humanidade consiste, a humanidade somos nós, claro, consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Nós somos habilidosíssimos em julgar. Então esse roteiro, essa lição já vai nos dando uma maneira de como mudar o comportamento, de como mudar. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho. O seu interior, vê só, o seu interior no espelho. E de certo modo pudesse transportar-se para fora de si próprio, considerasse como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Quer dizer, seria abrir o nosso interior, filmá-lo e assistir, que é o que é feito no plano espiritual. Na literatura espírita eles mostram muito, e muitos de nós já deveriam ter passado por isso, e deveremos passar ainda por isso, quando chegamos em determinados ambientes em que eles provocam a recordação de momentos chaves do nosso caminhar. E aí a gente está vendo o nosso interior. E é difícil, são difíceis esses momentos, porque eles são educativos. É uma revisão que nós fazemos e já fizemos e deveremos fazer de novo para mudar de rumo. Mudar de rumo. Aí quando estamos lá e passamos por esse processo, pode deixar que agora eu vou e vai ser nota 10. Eu não sei, será que está... Como é que nós estamos hoje? Será que na programação que estabelecida lá para nós estamos indo bem? Cada um pode pensar por si, né? Aí ele diz, incontestavelmente é o orgulho que leva o homem a disfarçar para si os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos, que nós somos habilidosos demais nisso, disfarçar ou tentar enganar aqueles que estão junto, mas não enganamos as leis divinas. Aquele que esfaqueou, coitado, trabalhou muito, mas ainda vai voltar com uma úlcera, sangrando até morrer. E não tem jeito. A Anacleta, que não cuidou dos filhos, deve ter vivido no luxo, na farra, mas para que adiantou? Talvez tenha passado 20 anos, digamos, na farra, na festa, no luxo. A desencarna, passa 40, 60 nos umbrais, para depois trabalhar e voltar com os filhos agora, que estavam tudo aprumadinhos. Eram 4 jovens organizados, agora vem 3 paralíticos. Um dos paralíticos vem com um problema mental. Mas faz uma moça para ajudar, mas a moça também vai mostrar suas dificuldades. Quer dizer, desorganizar para ter que organizar depois. Veja quanto é importante o estudo do Espiritismo. Porque se a gente sabe que desorganizando agora, tem que organizar depois, para que desorganizar? É nessa convicção que a gente vem a adotar que surge a mudança e aumenta a esperança. Aumenta a esperança, porque é o objetivo do Espiritismo, é nos levar a um porto seguro, que desde que nós nos ajudemos. Aí prossegue aqui.
Essa imperfeição é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples, indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Há quem discorde, mas o orgulho é um grande problema nosso. É o orgulho. E a gente, às vezes, nem sabe avaliar quanto o orgulho nos atrapalha a caminhada. Gostamos, talvez, de nos declarar pessoas simples. Ah, eu sou tão bom, sou tão boa, tá? Mas nem Jesus gostou quando disseram que ele era bom. Se a gente for refletir, bom mestre, disseram lá. Ele disse, mestre eu sou, mas bom só o meu pai. Veja, ele disse isso e eu disse que sou bom. É uma doidice. Então veja que essa convicção, essa mudança, ela passa por uma coisa profunda, que é a reflexão individual. É uma coisa construída individualmente, através do estudo. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso, para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, ter ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exaltaria? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes, diz aqui o Evangelho. Ele se encontra na base, veja bem, o orgulho se encontra na base, é o Evangelho que está dizendo, e como causa geradora de quase todas as ações humanas. Foi por isso que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso, o orgulho. Porque se a gente vai acertando o caminho, que significa caminhar amando ou lutando para amar os que estão à nossa volta, há uma mudança física que nós não percebemos, mas há uma mudança física. Eu li agora recentemente um livro, Nas Telas do Infinito, que é de Ivone do Amaral Pereira. Aí são duas histórias, uma do Dr. Bezerra de Menezes e outra de Camilo Castelo Branco. E a de Camilo é interessante, porque é um sujeito muito... Era um nobre na época, 1640, e ele passa por uma desilusão amorosa muito grande e resolve viajar pelo mundo, o nobre. E junta muita riqueza, compra um castelo em Portugal, e nesse castelo ele acumula tesouros fantásticos, fantásticos. Ele divide o castelo em duas alas, a ala da esquerda e a ala da direita. Habita a ala esquerda e a ala direita ele acumula todo o seu tesouro, até do Brasil. Ele veio aqui, pegou, foi nas Índias, pegou, e uma coisa fabulosa. Só que ele, quando desencarna, é que percebe a grande besteira que fez, porque o castelo numa região muito pobre e o tesouro imenso guardado. E aí é o gostoso da história, que é Nas Telas do Infinito, a segunda história de Camilo Castelo Branco, que é que ele recebe a incumbência de voltar como espírito e fazer descobrir aquele tesouro. Mas ele criou armadilhas incríveis, rapaz. Ele fez uma muito inteligente, ele deixou de uma forma que ninguém chegaria ali. Aí a história se passa nessa luta dele, se junta com outros defuntos e vão para casa, fazem batucada, mexem nas cadeiras, levanta a mesa, até que surge, é incrível, surge uma Aurora, que é uma moça chamada Aurora, no final do livro, e eles fazem uma verdadeira bagunça no castelo, porque ele queria chamar a atenção para alguém que desse com aquela coisa. E a Aurora, quando chega, a presença dela cala todos os defuntos. Interessante. A presença, só a chegada de Aurora, a moça. E a Aurora, Camilo Castelo Branco conta através de Ivone do Amaral Pereira, ela tinha um corpo luminoso. O que é um corpo luminoso? Os desencarnados olhavam para a Aurora e se intimidavam com a presença dela. O respeito. Ela acumulou bens imateriais, ela acumulou bens espirituais. Ela cresceu moralmente. Ela desenvolveu em torno de si uma luminosidade, que é a luminosidade do espírito, do perispírito. Mas para fazer aquilo que nós vamos ter que fazer também, é preciso amar e amar muito. Aí a presença de Aurora acomodou todos. Ele já chamou a turma que ele havia contratado, chamado,
a nível espiritual para fazer a bagunça e diz, vocês vão embora, porque com ela aqui não dá para continuar. Eles concordam, vão embora. E ele fica sozinho e a Aurora faz as suas preces. É um encanto que ele dá, o sussurro da prece de Aurora em todo o castelo. E a Aurora sabe que existe vida após a morte. A Aurora conversa com ele. Vê que negócio. Aí quando ele começa a ter quem o ouça. Mas o que eu quero destacar aqui é a luminosidade e o respeito que ela impõe. Porque ela adquiriu méritos. E o que é essa adquisição de méritos? É o amor. Por que é que nós não temos essa luminosidade? Porque ainda não trabalhamos. Mas eles dizem, todos podem conseguir. Todos. O recurso da prece é comum a todos. A grande dificuldade nossa é o hábito de não orar. Mas começamos a orar, e oramos mais, e vamos desenvolvendo essa atividade riquíssima que é para nós a prece. Daqui a pouco a ligação se fará, e a ajuda virá do mais alto, muito mais do que a gente pensa. Porque todos temos condição de orar e contactar com os planos espirituais superiores. O contato com Deus para toda a humanidade não depende de padres, nem de médiuns, nem de ninguém. Depende só do indivíduo. A casa que é o universo é nossa. Então o que aprendo com o Espiritismo é que nós somos espíritos livres. Se nós soubermos usar as armas que temos, que é o amor, desenvolver essa capacidade, vamos ser felizes, e muito felizes, onde quer que estejamos. Já estar onde nós estamos é muito bom. Para quem está tomando café, almoçando, jantando todo dia, dormindo no ar-condicionado, andando num carrão com ar-condicionado, que está gozando, às vezes nem se dá conta do quanto nós possuímos e já deveríamos estar sendo muito felizes aqui. O Espiritismo nos leva a esse entendimento e a essa convicção que venhamos a adotar para mudar o pensamento e mudar a atitude. Então, que esses amigos queridos, são os mentores espirituais, que nos ajudam muito, mas muito mais do que a gente pensa, conhecem nossos lares. Quem entra numa casa espírita não é só Manuel Quintão, tem o seu nome anotado por eles. Tem uma ficha, tem um cuidado, tem um acompanhamento. Quem dá sequência à reunião pública, que ninguém cobra um centavo, quem dá sequência ao passe, extraordinário passe que é aplicado aqui todas as noites, de graça. Pessoas que vêm de longe, cansadas e dedicadas, carinhosas, transmitir energias combinadas com as energias dos espíritos e a assistência que é dada também na sala mediúnica. Se nós entendemos que isso é importante e se repetimos esse gesto, ganhamos muito. Então que ele nos ajude para que a gente aprenda cada vez mais a valorizar esse trabalho e nos amar mais. Muita paz para todos. Agora nós vamos passar a palavra à nossa irmã Simone, para que a mesma profira a prece final. Vamos orar. Deus querido, Pai amado, e ao Mestre Jesus, nosso meigo Rabi da Galileia, aos espíritos amigos que aqui se encontram e que nos conhecem tão bem. Agradecidos por este momento de luz, de paz, de esclarecimentos, de acordamento, de despertamento da nossa consciência. Que os nossos espíritos possam receber todo esse manancial de luz, de amor, de paz. E que possamos prosseguir a nossa caminhada imbuídos desse espírito de esperança, de convicção, desta doutrina que nos tanto ilumina, um farol vivo para as nossas vidas. Agradecidos por tudo, pela espiritualidade amiga, muita paz a todos.
Em nome de Jesus, nós nos dirigimos a Deus, nosso Pai Criador, com muito amor, demonstrando a nossa gratidão, pedindo permissão para dar por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, desejando a todos muita luz, muita paz e progressos espirituais. Que assim seja.